coração, observe uma palavra. E eu falei, qual, Senhor? E ele falou assim, mulheres sendo cheias do Espírito. A palavra sendo, eu fui buscar, porque quando o Senhor manda a gente prestar atenção numa palavra, a gente tem que falar, Senhor, o que quer dizer? E a palavra sendo está querendo dizer algo que tem continuação, algo que se diz um processo. Então não é algo que você vem aqui hoje já vai ser cheio, se você ficar de boca quieta, não, meu irmão. Então se você já veio com o seu culto lá da tua casa, você pode ter certeza que Deus vai transbordar o teu vaso aqui nesta noite. E quem entrou vazio, começa adorando aí, porque eu creio que Deus pode encher. Aquele que não é batizado, Deus pode batizar. Aquele que não fala mais, eu creio que hoje vai ser renovado neste lugar. Oh, glórias. A palavra que nós lemos, Gênesis capítulo de número 1. Eu trouxe até um caderno, porque eu quero falar tudo quanto o Senhor tem ministrado ao meu coração nesta palavra. A Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não sei quando eu leio isso daqui, pastor, porque por mais que a gente estuda a palavra de Deus, a gente às vezes não consegue compreender todas as coisas. Eu não sei se quando Deus criou essa criação, porque existem teorias, mas nada se afirma. Se quando Deus criou esses céus, criou essa terra, se já foi algo que Deus já fez completo. Completo como, irmã Thaís? Se Deus já criou as árvores, criou... Eu não sei. Existem algumas teorias, e de onde eu tirei isso? Do rodapé da minha Bíblia. Que acredita na teoria da lacuna. Que teoria é essa? Uma teoria a qual diz em que Deus criou os céus, criou a terra, e quando houve a descida de Lúcifer, a queda de Lúcifer, houve-se uma devastação nessa terra, nessa criação de Deus. Mas eu não quero pregar aqui aquilo que eu não posso afirmar. Eu quero pregar somente aquilo a qual a Bíblia realmente me dá a base para dizer. Então o que eu quero dizer para você é que eu não sei a maneira que estava essa terra, mas Deus criou algo. Deus criou um céu e Deus criou uma terra. Só que o versículo de número 2 vai nos dizer o estado que estava essa terra. Eu não sei se por uma devastação da queda, ou se porque Deus ainda não havia completado a obra da criação. Mas a Bíblia vai dizer no versículo de número 2 que a terra estava um caos. A terra estava sem forma, vazia e ainda havia trevas. A terra estava um abismo. A terra não tinha nada que se olhasse para ela e dizia assim, tem algo de bom nisso daí. Tem algo agradável nisso daí. Tudo estava um caos. Aleluia. Só que quando eu estava lendo, o Espírito Santo de Deus, eu gosto de quando eu estou lendo a Bíblia, o Senhor, eu vou fazendo pergunta e Deus vai falando comigo, e assim a gente vai entendendo o que Deus quer nos falar. Quando eu li isso daqui, as irmãs que estão aqui, minha irmã Liane, sabe como o meu negócio era escrever, eu gostava muito de escrever. Tinha aniversário do pastor, eu ia lá escrever a biografia, eu queria criar homenagem. E esse negócio de escrever me fez começar a gostar muito de redação, de português. E quando eu li isso daqui, eu falei, Deus, o Senhor está falando, Moisés está ali escrevendo, está falando que a terra está um caos, que a terra está um abismo, vazia. Está falando da condição, está falando dos adjetivos, está falando do estado que a terra se encontrava. Só que depois disso daqui, agora a Bíblia vai começar a falar do que não o estado que a terra estava, mas daquilo que a terra tinha. Porque depois a Bíblia vai falar que a terra tinha o Espírito de Deus nela. Aquela terra que estava sem forma, vazia, que tudo estava um caos, tinha um Espírito nela. Só que quando eu li isso daqui, eu falei, Deus, por que não tem um ponto final quando termina falando a face do abismo? Havia trevas na face do abismo. Entenda comigo que gramaticamente, quando está falando das condições que a terra estava, quando terminou falando que a terra estava numa face, a trevas na face do abismo, deveria de ter ali pelo menos um ponto, ou pelo menos alguma coisa escrita, porém, ou contudo, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Mas eu falei assim, Deus, por que não tem um ponto final naquilo dali?
Por que está falando que a terra está um caos, a situação que a terra está? Agora vai falar que o Espírito do Senhor habitava na terra, mas por que não tem um ponto final quando está falando do caos, do estado que a terra estava? Naquele momento o Espírito Santo de Deus começou a falar, sabe por quê, Thaís? Porque diz para a minha igreja, tem pessoas que adentrou naquele lugar que talvez está da mesma maneira que a terra quando começou. Existem pessoas que adentraram aqui que talvez a situação que você se encontra é da mesmo estado em como a terra estava. Como assim? Parece que nada tem sentido. Tá tudo vazio, tá tudo sem forma. Parece que nada tem sentido na minha vida. Meu casamento não tem sentido, minha família não tem sentido, meu ministério não tem sentido, mas continuar vivendo. Aleluia, mas sabe o que Deus falou para mim? Da mesma maneira que você está assim, eu sei que você fala para Deus, Deus, coloca um ponto final nesse estado de caos. Deus, coloca um ponto final nessa situação, porque eu não aguento mais. Deus, coloca um ponto final na minha história de derrota, porque eu quero algo novo do Senhor. Mas sabe o que Deus falou comigo? Eu não coloco ponto final aonde o meu espírito ainda não está presente. Sabe por que não tem um ponto final quando a palavra de Deus acabou de dizer que a terra estava um caos? Porque o Espírito ainda tinha que ser apresentado. Eu sei que você já está entendendo a palavra nesta noite. Você está se perguntando, Deus, por que não chega um ponto final nesse cenário da minha história? Deus, por que não chega um ponto final nessa situação? E Deus está mandando eu te dizer nesta noite, enquanto o meu espírito não tomar providência, enquanto o meu espírito não tomar o controle, enquanto o meu espírito não for totalmente apresentado na tua vida, eu não coloco ponto final nesse cenário. Sabe por quê? Porque aonde o Espírito não está, não tem mudança de vida. Aonde o Espírito Santo de Deus não está, pastor, não tem mudança de história. Não dá para Deus começar a fazer uma obra enquanto o Espírito Santo de Deus não estiver presente. Oh, aleluia! Quer mudança de vida? Quer mudança de cenário? Quer mudança de história? Deixa o Espírito Santo tomar conta na tua vida. Oh, glória! O congresso é sobre o Espírito Santo, é dele que eu vim falar nesta noite. Oh, aleluia! Quer mudança de vida, meu irmão? Deixa o Espírito Santo começar a agir aí nessa terra. Deixa o Espírito Santo entrar aí dentro do teu coração por completo. Você pode ter entrado aqui sozinho. E talvez você está dizendo, Thaís, se você me conhecesse como está a minha história. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite, ei meu filho, ei minha filha, deixa o Espírito Santo sair daqui com você. Deixa ele sair. Quem vai sair acompanhado vai ter mudança de vida. Talvez alguém entrou aqui vazio, mas eu quero profetizar nesta noite. Talvez você está dizendo, Thaís, eu até tenho o Espírito Santo, mas está tudo um silêncio. Mas o Senhor me traz aqui nesta noite para te dizer, deixa o Espírito Santo começar a agir aí, que eu quero profetizar nesta noite. Vai ter mudança. Vai ter o agir, vai ter barulho aí nesse silêncio. Estava tudo um silêncio, pastor, Deus não falava nada. Tudo estava um silêncio, o Espírito estava presente, mas até agora não teve uma palavra de Deus. Não havia uma palavra de Deus naquele cenário, mas o Espírito estava ali. Aleluia. Eu falei, Deus, como assim, Senhor? O Espírito agora já foi apresentado, ele está na terra, está naquele abismo, naquele caos. Ei, eu quero também te dizer, Deus não desiste de você. Pode estar do estado que está, mas Deus não desiste, o Espírito não desistiu da terra. Ele estava ali. E eu falei, Senhor, como que fica em silêncio?
Aonde o teu Espírito está, tem que haver liberdade. Aonde o Espírito Santo de Deus está, tem que haver mover. Tem que haver um barulho, tem que ter trabalhar de Deus. Se está tudo quieto aí, meu irmão, vai ter que deixar o Espírito começar a agir. Estava um silêncio. Estava um silêncio. E tem gente talvez se perguntando: Thaís, eu sirvo a Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, mas ainda está tudo um silêncio, tudo do mesmo jeito. Observe que depois que o Espírito está, isso é Bíblia, quem está com a Bíblia aberta aí vai ver. Depois que a Bíblia vai dizer que o Espírito está presente, aí tem um ponto final. Agora Deus pode começar a trabalhar. O Espírito está presente, agora pode haver uma obra naquele lugar. Porém, eu não posso dizer nem afirmar a questão de tempo entre o momento que o Espírito está presente na terra para o versículo de número 3, onde vai existir o haja de Deus. O Espírito está ali e talvez a terra ainda continuava num silêncio. O Espírito está ali e talvez a terra ainda continuava, pastor, sem ter um trabalhar ainda. Eu não sei quanto tempo demorou. Se já foi de imediato que Deus já começou a fazer o haja dele. Ou se teve um tempo ali. Eu não sei. Mas o Senhor falava ao meu coração. O que o Espírito estava fazendo? A terra está em silêncio. A tua vida está em silêncio, nada está mudando. Você serve a Deus há tanto tempo e nada acontece, nada muda. Mas o que o Espírito estava fazendo? Quando eu li, o Senhor falou: Thaís, ele estava pairando. Isso daqui, irmãos, você só pega a tua Bíblia e lê o rodapé dela, não precisa de mais nada para você procurar entender. Da onde você tirou isso, Thaís? Rodapé da minha Bíblia. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face da terra. O rodapé da minha Bíblia vai dizer que pairar vem de chocar. Como uma fêmea choca e protege os seus filhos. Calamante, calaiaçu, calamanda. Da onde você tirou isso, Thaís? Bíblia. Não está vendo nada? Há tanto tempo eu sirvo a Deus. Aleluia. Mas o Espírito estava pairando. Você pode até não estar vendo nada mudar na tua história, mas Deus me trouxe aqui para te dizer nesta noite: estou pairando sobre a tua vida, assim como uma fêmea está chocando, pastor, preparando. E quando eu li isso daqui, o Senhor falou: Thaís, quando uma galinha está lá para chocar, para ali cuidar do seu filhote, o que acontece? Eu falei: Deus, esquenta. O que acontece? Esquenta. Está entendendo por que o processo está quente aí? Está entendendo por que está doendo? Está entendendo por que a gente é lançado na fornalha de fogo ardente? Rabassuri calamandecaia. Quando a fêmea está ali protegendo para que o seu filhote venha vir ao mundo, pastor, ela começa a lançar uma temperatura, ela começa a esquentar, só sai coisa nova quando está bem quentinho e pronto. O Senhor mandou te dizer nessa noite, quando eu meditava na palavra, não está acontecendo nada, mas o meu Espírito está aí.
Não está mudando nada ainda dentro da tua casa, mas o meu espírito está aí. Ministério ainda não está crescendo, mas o meu espírito está aí. Fazendo o quê? Estou preparando os meus filhos para algo novo. Aleluia. Oh, glórias. Vai clamando aí, irmãos. Semana inteira com a garganta muito ruim. Mas eu creio que o Senhor é fiel para até o fim dessa mensagem. O Espírito estava preparando a terra para o agir de Deus. O processo está quente porque Deus tem preparado coisas para a tua vida. Está esquentando porque tem algo novo, tem o agir de Deus para acontecer. A terra fica pronta. Pronta para quê? Para receber o agir de Deus. Versículo de número 3, a Bíblia vai dizer que vai ter o agir de Deus. Aleluia. Quando eu li isso daqui, o Espírito Santo de Deus falava comigo. Oh, aleluia. A terra está pronta. Mas talvez tenha alguém olhando e está dizendo assim, olha, começou, Deus criou, Deus formou a terra, e talvez não tenha ainda ninguém esperando o que vai acontecer no versículo de número 3. Talvez alguém está olhando para você e está dizendo, mas Deus começou uma obra na vida daquela irmã. Deus começou, Deus chamou, Deus tinha um projeto, Deus tinha algo, Deus tinha um plano para aquela vida, para aquela família. Mas olha o estado que está. Porque era assim que talvez alguns poderiam olhar para a terra, pastor, lá de cima. Deus criou, mas e agora? Olha o estado que está. Está tudo um caos. Só que de repente alguém vai olhar e Deus vai falar. Quando a terra está pronta, Deus quebra o silêncio. Depois que a terra passou pelo processo do Espírito Santo pairar, Deus quebra o silêncio. Versículo de número 3, Deus vai dizer, haja luz. Alguém está olhando para você, não está entendendo o porquê que já está começando um agir. Mas Deus falava comigo, Thaís, assim como quando você leu outras vezes Gênesis 1 e você não tinha percebido o que significava pairar do Espírito Santo. Da mesma maneira, existem pessoas que olham para mim e para você e falam assim, mas como assim tão rápido? Como assim tão rápido, irmã? Aí o Senhor ministrava ao meu coração, quem está de longe, quem passa desapercebido, não sabe o que significa. O Espírito Santo estava pairando. Quem está de longe do processo não sabe que você já passou pelo fogo. Quem está de longe não viu que o Espírito Santo estava te preparando. Está vendo o acho acontecendo e está dizendo, como assim? Como assim? Como assim ele crescendo nesse ministério? Como assim ela fazendo isso? Como assim comprando aquilo? Como assim essa família nesse estado? E Deus está dizendo, ei meu filho, ninguém viu, mas eu estava lá. Ninguém viu, mas o meu Espírito estava te preparando. Aleluia. Ninguém sabe do teu processo, ninguém está vendo o teu processo, mas Deus me manda te dizer, vão se surpreender, assim como talvez alguns se surpreenderam quando ouviram Deus dizendo, haja luz, haja água. Oh, aleluia, oh, aleluia.
haja de Deus para acontecer. Tem haja de Deus. Se está quente aí, meu irmão, se prepara, porque o haja de Deus está logo